Bem, pessoal, voltando aqui aos reacts, né? Nesse período de férias, estou fazendo bastante react, graças ao Glaucio que me mostrou uma forma de fazer react pelo StreamYard, então eu estou adorando, né? Eu peguei um short também de uma pessoa que é de direita, né? Você vê a bandeira do Brasil, e ele entrevista, por acaso, um anarquista. Ele começa a fazer uma conversa com ele, né? Então a ideia é a gente mostrar como é que está se dando essa conversa e se faz algum sentido o que eles estão discutindo, né? Se por acaso expressa o que é o anarquismo, enfim. Então eu vou colocar o vídeo dele fazendo as perguntas e o rapaz respondendo, e aí depois eu coloco um pouco a minha opinião sobre como é que se dá essa conversa entre os dois. O que você acha que dá para fazer para melhorar o Brasil? Autogestão e apoio mútuo. Bem, primeiro o rapaz diz, né, o que dá para mudar o Brasil? Autogestão e apoio mútuo. Tudo bem, é uma interpretação desses dois principais princípios do anarquismo, né, que não foram necessariamente pensados para um país em específico, certo? Eles não foram pensados no sentido estatal que a gente conhece, né? O Brasil é uma construção estatal. Então, a gente não precisa necessariamente fazer autogestão e apoio mútuo dentro do território nacional. A gente pode fazer, por exemplo, entre partes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, porque a gente não está muito preocupado com a questão nacional necessariamente. Podemos fazer isso no Brasil? Podemos. Mas não é uma condição sine qua non, né? Tipo, já que existe Brasil, eu vou fazer Brasil autogestionário. Eu posso fazer autogestão a partir das relações entre as fronteiras de diversos países. Porque eu vejo que existe algumas coisas que batem entre aquelas pessoas, e aí a gente faz uma federação de municípios a partir desses interesses, ok? Não se nega fazer pelo Estado, assim pelo Estado não, pela questão territorial de um país, mas você também pode fazer a partir de fronteiras, ok? Colocando, então, por exemplo, como estou dizendo aqui, países limítrofes, e aí você faz uma federação de municípios autogestionados. Tudo bem? Mas a pergunta foi sobre o Brasil e ele deu essa resposta. Vamos ver como é que ele continua a conversa. Comunismo. Comunismo, anarcomunismo. É lamentável. E apoio mútuo. Para a sociedade se apoiar em si própria, em sua necessidade básica. E alimentar o cara, pagar as coisas Apoio pro mútuo. cara. Bem, aí ele volta perguntando se isso é comunismo. Ou seja, ele não sabe, o rapaz faz a pergunta, ele não tem a mínima ideia do que é comunismo. Nem anarquismo, porque eu nem vou entrar na questão dele não saber o que é anarquismo, porque ele falou que aquele é comunismo. Então ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele é mais um desses caras que aparecem de direita, que escutam de orelha o que é uma coisa, não lê, né? Infelizmente, esse pessoal aqui no Brasil quase ninguém lê, não vai ser os caras de direita que vão ler, né? Levando em consideração o principal ídolo dele, que é o Jair Bolsonaro, que se lê gibi, eu já acho uma coisa bastante assim, interessante. Agora, se ele lê gibi e entende, aí para mim já até demais. Sinceramente, eu acho que ele não conseguiria. Mas, levando em consideração que ele já acha que autogestão e apoio mútuo é comunismo, significa que tudo para ele que foge da racionalidade que ele entende, né, como correta, é comunismo. Se ele falasse outra coisa que não para ele significasse propriedade privada, trabalho, de exploração do trabalho, papapá, seria comunismo, beleza? Vamos continuar para ver como é que ele, né, continua essa conversa. Apoio mútuo. Apoio mútuo. O que você está trabalhando hoje? Faço serigrafia. Você é classe operária, você não é autônomo? Tem que trabalhar para sobreviver, eu sou classe operária. Você não é um capitalista, não vendo tua arte? Eu vendo minha arte por necessidade, cara. Queria dar de graça a tua arte, pessoal. Dar de graça ou receber de graça também. Fazer um escambo. Fazer um escambo. Vamos voltar então. Bem, aí o rapaz, né, começa a fazer tipo. Como ele não sabe o que ele está falando, né, esse rapaz está fazendo a pergunta, ele tenta, na minha avaliação, confundir o menino, entendeu? Que conhece anarquismo, evidente, mas ele tenta confundir ele. Então, trazer isso como se isso fosse pré-capitalismo, né? Enfim.
Mas aí ele vai dizer assim, é que ele não sabe o que é apoio mútuo, né? Ele fala, então você vai querer então que você trabalhe para as pessoas, você vai querer então que você dê dinheiro para a pessoa, as coisas para a pessoa. E aí é interessante isso, né? Porque ele tem uma visão capitalista para entender o que é o apoio mútuo, o cara que não faz a pergunta. Porque quem faz aquilo que ele está dizendo que é apoio mútuo são os capitalistas. Não são os anarquistas. Se você prestar atenção, ele chega e fala assim, então quer dizer que você vai querer dar comida para os outros. Caridade é uma expressão do capitalismo. Caridade não é uma expressão do anarquismo nem do comunismo. Quem cria coisas de caridade estão dentro do capitalismo. Por exemplo, os anarquistas no início do século XX, eles questionavam a caridade justamente por isso. Ok? Bem, e aí ele fala assim, então você vai fazer as coisas para os outros. Caramba, se chama apoio mútuo, ou o rapaz está perguntando, ele não sabe o que é mútuo, ou ele está tentando confundir a pessoa, porque se ele fala apoio apoio ao outro, mas tudo bem, mas o apoio é mútuo, é eu e ele, né, um e o outro se apoiando. Então você vê que, além de não saber o que ele está falando ali, ele tenta todo mundo confundir o menino, obviamente, porque essa era a ideia dele, né? Ok? Aí ele fala assim, o menino fala, eu trabalho. Então você é capitalista, já que você trabalha para você? Ou seja, a pessoa que trabalha para si próprio, na visão dele, não está vendendo alguma coisa, é capitalista. Isso é muito louco, né? Porque ele não parte do princípio de que o capitalista detém os meios de produção. O capitalista, para esse cara, é o cara que vende a sua força de trabalho. É muito estranho, entendeu? Tipo, vendeu pela força de trabalho, ou a força de trabalho é capitalista. Então, se eu fizer um vídeo e vender, eu estou sendo capitalista como Elon Musk, na cabeça desse cara. Quando, na verdade, o que é o capitalista? O capitalista é o cara que detém os meios de produção. Não é o cara que vende por simplesmente alguma coisa. Ele detém os meios de produção. Ele detém o quê? Ele detém bancos, ele detém grandes empresas e assim por diante. Esse é o capitalista. Que obriga aqueles que não têm a se sujeitar ao trabalho. Que é um trabalho que os anarquistas, então, condenam. Por quê? Porque não é um trabalho livre, no sentido que você tem a liberdade de exercer o seu trabalho. Você trabalha porque você é obrigado. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Mas ele leva em consideração de que, se você trabalha e vende alguma coisa, você é capitalista. Quando não é isso, né? Capitalismo é uma outra coisa, e ser capitalista é uma outra coisa. Mas vamos continuar, que já está acabando. Vamos para a Idade Média. Eu preciso voltar para a Idade Média, a gente pode evoluir para isso. Você quer ficar sem trabalhar? Trabalhar o quê? É vender minha mão de obra? Para você assistir um Netflix é trabalhar. Talvez, porque Aí ele fala uma outra coisa, né, que parece que ele também não manja, né? Que ele chega e fala assim, então você não quer trabalhar. Em nenhum momento o menino falou que não quer trabalhar, ele falou que trabalha. Mas ele não quer trabalhar dentro de um regime capitalista, na qual você se submete, né, a alguém que paga pela sua força de trabalho. Você se submete à pessoa, a um grupo, enfim, né, ao capitalista. Aí ele acha que trabalho é isso. Isso também é uma outra coisa interessante. Ele não consegue entender, esse rapaz, de que trabalho é uma expressão social, né, do homem. O homem, isso não precisa ser um anarquista para falar, né? O Marx faz isso no livro Manuscritos Econômico Filosófico, né? O que ele vai discutir? Por que a abelha e o homem são diferentes? Por quê? Mas a abelha trabalha. Para o Marx, não. A abelha produz atividade. E o homem é o único ser que vive que trabalha. Por quê? Porque ele tem consciência desse processo. O que é trabalho para o Marx? Trabalho é uma relação do homem com a natureza. Você transforma a natureza e, nesse processo, você se transforma. Por isso, para ele, é um processo dialético. Ok? Mas para esse cara que está perguntando, essa discussão filosófica que eu fiz aqui, provavelmente ele não tem a mínima ideia, né? Então, ele sempre vê o trabalho sempre como algo exploratório. Ele nunca vê o trabalho como algo libertador, né? Então, para os anarquistas e para o Marx, né? Com os anarquistas, lá no século XX, eles estão pegando uma nossa sociedade que não tem exploração, eles estão pegando o trabalho como libertador. O capitalismo transforma o trabalho numa coisa que é um tormento. Ninguém quer trabalhar. As pessoas fogem do trabalho como o diabo foge da cruz. Ok? Então, aí ele vai dizer o seguinte, então você não quer trabalhar. Aí ele fala assim, então você não quer trabalhar, você quer ficar vendo Netflix? E aí vem uma outra questão que esse rapaz provavelmente não tem a mínima ideia de que quando você vê Netflix, quando você
vê televisão, quando você vê um jogo de futebol na televisão, enfim, na internet, você produz valor também. Por quê? Porque, por exemplo, o cara tá vendo Netflix. Aí sabe, ele está produzindo o quê? Cara, ele está produzindo um sistema de pessoas que estão trabalhando ali atrás dele. Entendeu? Isso se chama de trabalho imaterial. Um trabalho que não produz uma riqueza que você consegue pegar na mão, né? Palpável, entendeu? Isso se chama trabalho imaterial. São vários teóricos que discutem trabalho imaterial. Você pode pegar no Brasil, Ricardo Antunes, ele tem um livro chamado Sentido do Trabalho, que ele vai fazer um debate com o Habermas, que também discute, porque para o Habermas o trabalho deixa de ter expressão importante na sociedade, ele vai questionar isso no Habermas. O Habermas faz isso no livro sobre a ação comunicativa, ok? Mas se você quer se dedicar ao trabalho imaterial, você tem lá Giuseppe Coco, que é um cara do UFRJ do Rio de Janeiro. Se você quiser, fora isso, tem um cara que chama Maurício Lazarato, ele tem um livro que chama Trabalho Imaterial. Né? Fora, se você pegar o livro Império, do Antônio Negri e do Michael Hart, tem um capítulo que ele discute também trabalho imaterial. Então, o trabalho imaterial é o que faz, por exemplo, as pessoas verem Fórmula 1. Então, o cara da Fórmula 1, ele produz o quê? Ele não produz nada, ele produz entretenimento. Mas quando você vê aquilo, você gera valor ali. Porque as pessoas estão trabalhando para gerar esse entretenimento para você. Então, mesmo você na sua casa, você está gerando valor. Você não está indo na fábrica, mas você gera algum tipo de valor, que é esse valor aí que não é material, entendeu? Por quê? Porque tem todo uma... Imagina milhares de pessoas que trabalham para fazer esse entretenimento todo que tem na televisão. Desde o cara que está filmando, o cara que está conversando, o cara que está por trás das câmeras, enfim. Então... Mas ele também parece não tem a mínima ideia disso, né? Então ele fala, tipo, da Netflix, assim, como se, né, só estivesse dormindo, não fizesse nada, ok? E para fechar, ele vai dizer o seguinte. Que eu tô exercendo uma função. Lá jogar um futebol é trabalho também. Tô trabalhando, tá, Bia, não? Tem mais algum ponto que você quer falar? O quê? É interessante, né? Aí ele chega e fala: jogar um futebol também é trabalho, não? Jogar futebol não é trabalho. Cara, é demais. Esse cara, juro pra você, esse cara que tá fazendo as perguntas, ele é tão primário. Tão primário. Então, o jogador de futebol não é um trabalhador. Não é trabalhador, jogador de futebol. O cara joga futebol, ele ganha salário por quê? Caramba, né? Ele não entender que existe que houve uma profissionalização do futebol na década de 20 no Brasil. Né? Agora. E agora tem esse processo do quê? De financiarização do futebol. E são o quê? Bancos. Os bancos tomaram o futebol. No caso do meu time, por exemplo. Quem comprou a Portuguesa? XP Investimentos. Que é um banco. Quem comprou o Botafogo? Quem comprou o Atlético Mineiro? São grupos empresariais que estão atrelados a grupos financeiros. Essa financiarização do futebol. Por quê? Porque é isso, porque isso agrega valor, e aí esses caras querem o quê? Cada vez mais ganhar dinheiro assim. Ou seja, então ele falou tanta coisa, esse rapaz, em 10 minutos, lá em 1 minuto, né, melhor, no short dele, que eu tô há 15 minutos falando, explicando cada pedacinho do que ele está dizendo ali. Primeiro, ele não sabe diferenciar comunismo de anarquismo. Segundo, ele não sabe diferenciar trabalho, né, que existe no capitalismo do trabalho, por exemplo, que o Marx e os anarquistas pensam no início do século XX, final do século XIX. Terceiro, ele mal sabe o que é como gera valor na sociedade capitalista. Ele mal sabe como gera valor. Né? Ele acha que um cara que vende sei lá, trabalho de serigrafia, como esse rapaz, ele é capitalista. Ele não tem a mínima ideia de que existe um capitalista ali, de verdade, que é o cara que tem o monopólio da produção, entendeu? Que tem esses meios de produção. Ele não tem a mínima ideia disso. E aí ele acha ainda que está ganhando o debate com o menino. Mas eu entendo porque que o menino, às vezes, ele quase não responde, porque ele meio que vai sendo atropelado. Né? Porque também é a estratégia deles, né? Se você prestar atenção, a estratégia desse rapaz é a mesma do NBL, né? Ele fica atropelando, entendeu? Porque você não dá tempo de você pensar, refletir. Quando você começa a refletir sobre uma pergunta, já está na outra. E aí ele vai uma atrás da outra para te arrebentar, entendeu? E aí você se perde, e aí para a pessoa que vê você falando,
Olha, o cara é um imbecil, não conseguiu responder nada, tá fora da realidade. Mas por que ele acontece isso? Porque ele fica até comentando com 500 perguntas ao mesmo tempo. Justamente para quê? Para que você fique confuso ao tentar responder a primeira pergunta, ele já está na quinta. Mas, enfim, então eu queria mostrar isso aqui mais uma vez, e como, às vezes, né? Primeiro, um desconhecimento total, né? Aquele vídeo anterior do Marcelo, né? De que ele não... ele coloca lá que os anarquistas... Também ele tem uma visão bastante simplista, né? Do anarquismo. Inclusive, ele fala do anarquismo, que o comunismo é a mesma coisa, né? Enfim... mas é interessante como às vezes fica, né, aparecendo na internet a questão dos anarquistas, né? E como tem muito desconhecimento, eles pensam diretamente que anarquista e comunista é a mesma coisa. Mesmo porque raramente os comunistas falam alguma coisa, né? Outro dia eu peguei uma entrevista, até vou ver se eu coloco aqui, do Ian e do Gaia Fato, né? Conversando com o cara lá do Inteligência Limitada. E tem um momento que ele fala dos anarquistas, porque o cara da Inteligência Limitada, inclusive o nome que ele deu, Inteligência Limitada, eu acho bastante razoável, né, o podcast dele, que ele demonstra, e é até interessante, né, não estou reclamando não, porque se você coloca lá que você é muito bom, você acaba se lascando. Então, o que ele faz? Ele fala que ele tem uma inteligência limitada, porque aí ele pode fazer qualquer pergunta que possa ser considerada estúpida, você está entendendo? Porque ele está dizendo, eu não conheço, né? Aí ele mal sabia, lá no vídeo pelo menos, né, de que anarquismo não era uma outra coisa que anarcapitalismo. Ele achava que anarquismo era de direita. Isso também é um problema para nós, né, porque hoje em dia falar que é libertário, falar que é anarquista, né, no Milei, no jornal coloca o presidente libertário, acho a mesma coisa. Então eu acho que nós anarquistas, né, também devemos cada vez mais discutir isso, né, porque as pessoas não estão entendendo nada, né, do que está acontecendo no mundo. Beleza? É uma fake news que se transformou numa verdade, né? Transformaram o libertário, o anarquista, num cara de direita. Então, uma fake news se transformou numa verdade. Ok? Então era isso, pessoal. Aí a gente discute mais. Um abraço a todos e todas.